Olá, amigos, estamos começando mais um programa Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa, canal 19.1 em HD. E vamos aos destaques de hoje. Hoje, até às 18 horas, 900 detentos teriam de voltar ao sistema prisional após a saída de Natal. A Secretaria de Enfrentamento à Covid contraria Bolsonaro e diz que não há problema vacinar crianças. MOB silencia. Antes de ser inaugurada, Estrada do Araçagi já é recordista em acidentes na ilha. Assédio virtual, crime contra mulheres pela internet, cresceu cerca de 80% durante a pandemia. E olha, desconto de 80% no pagamento de IPVA vai até dia 31 de dezembro. Educação. Apesar do cenário complicado, a expectativa é de dias melhores em 2022. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Comunidade Urgente. Eu sou Wagner Silva e este é o seu programa Comunidade Urgente. Claro, você é nosso convidado especial, você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 982378028. Participe, mande para cá a sua mensagem. Pode ser texto, pode ser vídeo, tá bom? Você, inclusive, pode ser o nosso repórter aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Participe com a gente, mande para cá a sua mensagem, tá bom? E olha, gente, apenados foram autorizados a sair das unidades prisionais por preencherem os requisitos, os artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal. Conforme o artigo 122, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta, para a visita a familiares e a participação em atividades que concorram para o retorno do convívio social. Já o artigo 123 da lei prevê que a autorização será concedida por auto motivado do juiz de execução, sendo ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, tendo o condenado comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se for primário, e 1/4 se reincidente. Ainda segundo a legislação, não terá direito à saída pessoa condenada que cumpra a pena por praticar crime hediondo, como resultado morte, beneficiados com a saída temporária. Devem fornecer o endereço onde reside a família ou onde poderá ser encontrado no gozo do benefício. Não frequentar bares, festas ou similares e se recolher no endereço informado no período noturno. Os dirigentes dos estabelecimentos prisionais devem comunicar sobre o retorno dos internos e as eventuais alterações até as 12 horas do dia 31 de dezembro. Olha, gente, 900, Será que esses 900 voltaram? Porque já estamos aí depois das 20 horas, será que eles voltaram? Amanhã a gente vai ficar sabendo se voltou, quantos voltaram ou não. Agora, eu sempre fui contra essa questão. Você está penado ali, e principalmente crimes hediondos não podem, mas se você está penado, eu acho que é melhor reduzir a pena do que deixar ele sair antes da época. Para o convívio social. Nos Estados Unidos até existe isso, mas ele sai com uma tornozeleira eletrônica. Ou então ele tem um agente de condicional, ele sai na condicional. Ele tem um agente de condicional que fica, periodicamente, tendo contato com ele para saber se ele está na linha, se ele está realmente fazendo o que a lei manda. No Brasil não tem como fazer isso, um país continental, com muita gente, e não tem. O sistema prisional do Brasil é bem diferente, não tem como. Amanhã a gente vai ficar sabendo quantos não voltaram, Se bem que eles têm até o dia 31, para dizer quantos voltaram e quantos não voltaram, Que pode ser aquele que chega atrasado, voltou um dia depois e tal. Olha, a Secretaria de Enfrentamento à Covid contraria Bolsonaro e diz que não há problema vacinar crianças. Vamos ver.
Em nota técnica enviada ao Supremo Tribunal Federal, Rosana Leite de Mello disse que a vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos é segura. Ela destacou que o imunizante consiste em uma ferramenta de proteção e que vai atenuar, por exemplo, interrupções de aulas na pandemia. Escreveu: antes de recomendar a vacinação contra a Covid-19 para crianças, os cientistas realizaram testes clínicos com milhares de crianças e nenhuma preocupação séria de segurança foi identificada. A secretária disse ainda que a análise técnica da Anvisa, que já aprovou o imunizante da Pfizer para crianças, é feita de forma rigorosa e com toda a cautela necessária. O documento afirma que as vacinas contra a Covid-19 estão inseridas no programa de monitoramento de segurança mais abrangente e intenso da história do Brasil e destaca que 13 países já deram início à imunização de crianças. A maioria não recomendou para todos dessa faixa etária, fazendo restrições quanto a comorbidades, consentimento dos responsáveis e orientação do médico. A nota técnica vai na contramão de posicionamentos do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e de questionamentos sobre a segurança da vacina feitos pelo presidente Jair Bolsonaro do PL. Contrariando estudos, ele disse haver desconfiança e uma interrogação enorme em relação a supostos efeitos colaterais da aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças. Mas o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kifuri, defende a imunização de crianças de 5 a 11 anos e explica os benefícios. É muito importante vacinar as crianças nesse momento em que a nova onda da Omicron vem se alastrando pelo mundo. Aqui no Brasil não é diferente. Aumentar a base de vacinados vai proteger não só as crianças que não têm uma doença negligenciável, podem hospitalizar, podem ficar graves, mas como também ajudar o controle da pandemia. Um número maior de vacinados significa menos vulneráveis à doença, consequentemente um benefício geral para todos. A nota técnica assinada por Rosana Leite de Mello foi elaborada para subsidiar posição da Advocacia Geral da União em ação movida no Supremo pelo PT. O partido cobra um cronograma de vacinação de crianças contra a Covid-19. O ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação, atendeu à AGU e ampliou para 5 de janeiro o prazo para a definição desse cronograma. O magistrado determinou ainda que o governo Bolsonaro explique a decisão de recomendar a imunização de crianças mediante prescrição médica. A ideia vem sendo defendida pelo ministro Marcelo Queiroga. Na semana passada, ele disse que a pasta recomendará a imunização para crianças, desde que haja prescrição médica e assinatura de termo de consentimento pelos pais. Inclusive, hoje em Santa Catarina, Bolsonaro afirmou que não vai vacinar sua filha, que tem 11 anos, e disse esperar que não haja interferência do judiciário. Em relação à prescrição médica, o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde já afirmou que não vai cobrar o documento para aplicar doses nesta faixa etária. Especialistas afirmam que a exigência atrasaria o processo e dificultaria o acesso à proteção, sobretudo para as famílias mais vulneráveis. Ao menos 15 estados e o Distrito Federal já disseram que não vão exigir o pedido médico. Após a nota técnica enviada ao STF, o Ministério da Saúde afirmou que não há contradição entre os esclarecimentos dados pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 e a posição do governo, e declarou que já se manifestou favorável à vacinação de crianças e que decidirá em janeiro se a recomendação será mantida. Antes de decidir se libera ou não em nível nacional a campanha direcionada às crianças, o governo abriu consulta pública sobre o tema. Especialistas também criticam a decisão por entenderem que isso serve apenas para atrasar a aplicação das doses. Olha, gente, essa matéria foi rodada nacionalmente ainda pela Gazeta, né? É uma polêmica, né, que continua aí perdurando, né, sobre essas vacinas entre crianças de 5 a 11 anos. Olha, imagine você ter em casa um filho ou uma filha, ele vai para a escola, vai, se contamina, ele volta. Lá na sua casa você tem as avós, né, que tem uma idade bem avançada, né, e por isso, né, tem que ser mais protegida. De repente essa criança traz a Covid, né, a Omicron, qualquer uma delas, traz, e aí a sua mãe adoece, a família adoece. Porque a criança pode não sentir um sintoma tão forte, mas ela
repassa essa doença para outra pessoa, né? Ela retransmite essa doença. Então, quer dizer, é importante sim que as crianças tomem, né? A gente precisa só que essa polêmica acabe e que se resolva o mais rápido possível para que a gente possa cada vez mais, né, fazer com que as pessoas se vacinem e acabe de vez, né, com essa pandemia aqui no Brasil. Veja a seguir, MOB silencia. Antes de ser inaugurada, a estrada do Araçagi já é recordista em acidentes na ilha. E assédio virtual, crime contra mulheres pela internet, cresceu cerca de 80% durante a pandemia. Já, aqui no Comunidade Urgente.